Estamos aqui na comemoração da empresa Uniagro, União Comercial Agrícola, na oportunidade da comemoração das 2 décadas dessa grande empresa. Paulo Goldin, proprietário, juntamente com sua esposa e filhas, que ajudam na administração da empresa, trouxeram o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo. E, por uma coincidência, hoje é véspera da eleição para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados, e Van Hatten é um dos concorrentes que está pleiteando a esse importante cargo, que futuramente também nós vamos ter a eleição da presidência da Câmara do Senado Federal. Um momento de muita alegria, de muita dinâmica, de muita confraternização entre os produtores rurais da região de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E você vem com a gente conferir a entrevista tanto com o deputado quanto com o proprietário da empresa, Paulo Goldin, que tem uma história fantástica de dificuldades e superação até ser uma das referências do Mato Piba. Estamos aqui em um grande evento no oeste da Bahia, patrocinado pela nossa querida Uniagro, do grande empreendedor Paulo Goldin. E na oportunidade estamos recebendo o deputado federal Marcel Van Hatten, um jovem que está liderando a nossa direita e está com uma expectativa muito grande, porque amanhã nós teremos a votação referente à mudança na presidência da Câmara dos Deputados. Deputado, que alegria recebê-lo aqui nesse solo tão abençoado. Como está o seu coração, seu pensamento, a sua equipe? O Brasil ele vive um momento de transição muito importante e essa troca na presidência é um ponto de partida para o nosso Brasil andar. Sem dúvida nenhuma. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de falar contigo aqui, também com todos que te acompanham, que acompanham o Novo Brasil. Nós aqui, nesse momento, estamos celebrando os 20 anos da Uniagro. Eu estou muito contente com o convite, que veio, aliás, anteriormente a esse lançamento da minha candidatura, que não estava previsto, para ser bem sincero, porque nós queríamos ter uma candidatura que, na oposição e na direita, fosse uma candidatura que unisse vários partidos políticos, inclusive. Quando percebemos que havia um outro acordo sendo construído, mas que não privilegiava uma candidatura de direita, o Novo decidiu que lançaria na Câmara dos Deputados Marcel Van Hatten como candidato a presidente da Câmara e no Senado da República Eduardo Girão. E foi uma decisão muito acertada, porque eu tenho sentido, não só da população de fora, que é o mais importante, afinal de contas eu represento os eleitores que me deram a oportunidade de chegar em Brasília, mas também dentro da Câmara, dos meus colegas deputados de direita, que são de oposição, e mesmo muitos de centro, que não querem que continue a mesma coisa, eu tenho sentido um acolhimento muito grande e um apoio. O voto é secreto. A gente sabe que é muito importante que as pessoas peçam para o seu deputado abrir o seu voto, mas também há aqueles que não querem abrir por temor de retaliação do seu partido. Então, de certa forma, tenho uma convicção muito pessoal de que vários parlamentares de partidos que estão apoiando a candidatura de Hugo Mota, que não é de direita, vários desses parlamentares votarão em mim. Então, a gente está nesse momento aqui. Agora, num lugar que eu nunca tinha vindo antes, inclusive, agradeço a receptividade do povo aqui do oeste da Bahia. A gente está num evento que marca os 20 anos dessa importante empresa e logo em seguida já estou voltando a Brasília porque a campanha não passa. E aqui, deputado, eu quero que o senhor se sinta em casa, porque por incrível que pareça, embora seja o oeste da Bahia, aqui temos muitos sulistas, paranaenses, gaúchos, catarinenses. Então, que você seja muito abraçado por essa terra, inclusive que foi o único ponto verde do Brasil nas eleições de 2022 em relação às eleições federais, estaduais, né? Da Bahia, da Bahia, né? Da nossa Bahia. Então, recebê-la aqui pra gente é uma gratidão. E, deputado, pra gente finalizar, se Deus quiser, amanhã, estando lá fazendo a cobertura, ver a vitória de Marcel Van Hatten, qual vai ser a sua primeira pauta de defesa?
Bom, tem duas coisas que são fundamentais. O impeachment do Lula, eu já assinei várias, a gente vai dar andamento imediato ao impeachment do Lula e pautar o projeto de lei de anistia para todos os perseguidos políticos do Brasil. Isso é algo que precisa para pacificar a nação. E os candidatos que estão aí, em especial o Hugo Mota, mas também o Davi Alcolumbre, aliás, os dois, são de partidos que poderiam já ter resolvido essa questão e não resolveram, e pior, estão utilizando esse tema para barganha política. E vamos instalar também, imediatamente, a CPI de abuso de autoridade, para que aqueles que estão hoje abusando da lei, perseguindo pessoas, também sejam devidamente investigados e seus crimes punidos. Deputado, obrigada. Presidente Bolsonaro, esse canal maravilhoso Novo Brasil, que o senhor me honrou me concedendo essa patente, nosso querido Marcel Van Hatten, representando aí o nosso agro, o sul do nosso país, tão amado, tão querido, com essa força oeste da Bahia, e vamos orar pela nossa nação, e quem sabe amanhã estarei com o Van Hatten, já eleito presidente da Câmara do nosso Congresso Nacional. O Brasil não acabou, vamos para frente, e 2026 é nosso. E assim seja. Obrigada, deputado. Boa sorte. Uma satisfação muito grande, né? Está celebrando 20 anos, né? Em 2025. Uma empresa hoje no Brasil, a maioria que abre, fecha nos primeiros anos, né? Você chegar a 20 anos realmente é uma bênção muito grande, ainda mais no nosso ramo, né? Eu queria agradecer a nossos clientes, aos colaboradores, né? Todas as pessoas que participaram dessa nossa história aqui desses 20 anos. E agradecer também as autoridades aqui presentes, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Felipe, nosso sócio palestrante, deputado Marcel, num momento tão importante de eleição, de candidato a presidente da Câmara, abriu a agenda para estar aqui com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado, Marcel. Os nossos patrocinadores, a Bayer, Tecnomil, Bioquim, Sementes Ansiosas e Bionat, tá? Muito obrigado. Sem vocês, esse evento não estaria acontecendo dessa forma aqui. Primeiramente, fora Lula! Fora Alexandre de Moraes! E viva a Uniagro! Viva o Brasil! Olha, Paulo, já quero me considerar um amigo teu. Obrigado pelo convite para estar aqui. E me pediram para dar uma animada. E eu sei que lá na Câmara está difícil falar. Estou até indiciado por ter usado a tribuna. Mas quando o Paulo disse, não, ali você pode falar à vontade, eu me responsabilizo. Eu fiquei de boa. Não, brincadeira. Tudo que eu falar aqui é minha responsabilidade. Mas ainda bem que eu acho que vocês estão gostando, né? Viva o Brasil mesmo. Nós precisamos ter esperança de novo. Para muitos, eu diria para a maioria, principalmente para aqueles que realmente trabalham, para aqueles que realmente acreditam na honestidade, para quem quer, por seu mérito, crescer, e para quem se inspira em exemplos como o da Uniagro, que depois de 20 anos mantém uma base sólida de clientes,
de parceiros, de colaboradores e, por que não dizer, Paulo, de amigos. Isso tudo só pode vir de uma coisa, de uma base familiar forte. Então eu quero aqui agradecer a dona Didi, que está aqui, em seu nome a toda a família Uniagro, porque realmente esse nome, partindo da união, né, Marisa, Luísa, Ana Clara, partindo da união, esse nome realmente representa aquilo que nós precisamos ter no nosso país nesse momento. A união daqueles que acreditam no que é certo e não na inversão de valores que está colocada aí. Me desculpem se talvez eu vou sair um pouco dos tópicos que eu coloquei, está no papelzinho ali do lado para falar, mas eu preciso fazer essa intervenção inicial porque não estava prevista a minha candidatura à presidência da Câmara, quando fui convidado pelo Paulo para estar aqui com vocês. E eu queria muito ficar até o final do evento, até amanhã, até para conhecer melhor essa linda região que já me deixou aqui completamente estupefato pela pujança, pela forma como cresceu nesses últimos 20, 25 anos, de 8 mil habitantes para 110 mil só em Luiz Eduardo Magalhães e todos esses campos aqui fartos. Eu queria poder ficar mais e aproveitar mais, porque este é o Brasil que dá certo, isso nos inspira e nos motiva a voltar ainda mais fortalecidos para Brasília. Mas nesse momento eu tenho um papel importante a cumprir, a desempenhar na Câmara dos Deputados, que é o de buscar juntar, unir, essa palavra que está sendo citada tantas vezes aqui, a população brasileira em torno de uma candidatura à presidência da Câmara que coloca como prioridades aquilo que o povo brasileiro quer. E, na minha opinião, a primeira prioridade é o impeachment do Lula, e isso depende do presidente da Câmara dos Deputados. E aí eu entro no primeiro tema da fala, porque a gente precisa fazer um pouco um apanhado histórico, que é a volta do Lula à presidência da República. Uma volta muito diferente daquele Lula que havia tomado o poder ou havia sido eleito presidente em 2002. Por mais que discordemos ideologicamente do PT, da esquerda e assim por diante, é nítido que naquela época o PT, o Lula, tinha um comportamento. Hoje, ele trocou o marketing do paz e amor, que por mais que fosse marketing, a gente sabia que a forma como ele lidava com a política realmente não era a mesma como nós estamos vendo nesse momento em que há ódio e rancor. Isso não é bom. Isso é péssimo na vida, isso é péssimo na família, isso é péssimo na política. E é isso o que nós estamos vendo desde antes, inclusive, de Lula ter voltado ao Palácio do Planalto. Nós vemos uma pessoa que está absolutamente rancorosa e com uma sede de vingança que parece não ter fim. E isso desune. E olha que o slogan desse governo é união e reconstrução. Isso atrapalha, isso gera mais ressentimento, isso gera dor, isso gera sofrimento, isso gera desconfiança. E apesar de todos os nossos esforços, de quem trabalha, de quem quer vender, de quem quer produzir, isso gera também perdas econômicas. Não é à toa que nós vivemos nesse momento com uma inflação que passa da meta, com gastos abusivos que não são cobertos pelas receitas, e nos últimos 2 anos lá na Câmara eu só vi praticamente aumentar imposto, contra a minha vontade e meu voto, e não cortar despesa. A Janja segue viajando, cartão corporativo bombando, e o povo pagando. Isso precisa mudar, Paulo. Eu quero uma presidência da Câmara que paute nos próximos 2 anos redução de imposto e corte de gastos desnecessários, que foque realmente no que é importante para a população e pare de desperdiçar o dinheiro do povo, por exemplo, em estatais que só no ano passado deram 8 bilhões de prejuízo para o Brasil. Isso parecia que tinha acabado, porque na época
do Temer e depois principalmente do Bolsonaro, não se ouvia mais falar nesses escândalos nas estatais. Hoje, voltaram. Nós temos de focar daqui para frente nessa recuperação econômica que o Brasil tanto precisa, lembrando que a população brasileira que paga a conta é a população brasileira que pacificamente foi às ruas ao longo de tantos e tantos e tantos anos demonstrar o seu amor pelo Brasil de verde e amarelo, repito, de forma pacífica, e pedia, lá atrás, quando comecei a organizar os movimentos de impeachment de Dilma Rousseff, pedia uma política que fosse honesta, que fosse realmente tratar o cidadão com o cuidado que ele merece. Lamentavelmente, o que nós vimos a partir do momento em que Lula voltou à presidência é perseguição, é maldade, inclusive contra pessoas que não cometeram crime nenhum. A farsa do 8 de janeiro me deixa extremamente indignado, porque sim, teve pessoas, houve quem depredasse, vandalizasse. Isso pela aplicação da lei. Para quem é de direita ou de esquerda, depredar não é caminho. Mas mesmo para esses, as condenações de 16, 17 anos de cadeia são absurdas. Aquela mãe, Débora dos Santos, que pichou, perdeu o mané numa estátua na frente do Supremo Tribunal Federal, aquela estátua foi limpa no dia seguinte já com água e sabão. Essa mãe pega a condenação de 17 anos e a mais de 2 não pode ver os seus filhos. Isso é justo? Isso é correto? Isso gera algum tipo de pacificação? Não, só gera ressentimento. Mas nós precisamos entender que por trás destas ações injustas, cruéis mesmo, que nós vemos hoje, está a necessidade deste desgoverno manter a população domesticada, quieta, calada e não indo mais às ruas. Este é o grande objetivo. 2 grandes objetivos, aliás, que Lula e o PT têm e que estão a todo custo tentando implementar durante o período em que estão no governo. 1. Impedir que saiamos às ruas de novo, porque sabem que se não tivesse acontecido o 8 de janeiro, se não tivesse acontecido aquele vandalismo, em que não apenas certamente houve infiltrados, mas o próprio governo federal não atuou para impedir que a destruição fosse do tamanho que foi, ou seja, foram omissos, dolosamente omissos. Se não fosse pelo 8 de janeiro, a população teria continuado nas ruas, pedindo pelo impeachment e pela saída do ex-presidiário Lula, que não deveria estar no Palácio do Planalto. Eles sabem que aquilo foi estratégico, como foi o 6 de janeiro no Capitólio, lá nos Estados Unidos. E o segundo objetivo que eles têm é o de censurar, é o de calar e o de proibir a utilização das redes sociais. Pelo menos para quem não concorda com o governo. Eu participo da política já há bastante tempo. Eu concorri a vereador pela primeira vez com 18 anos. Me perguntavam se criança podia concorrer, se eu estava fazendo campanha para o pai, se eu já tinha título de eleitor. E fui eleito. Depois concorri a deputado estadual 3 vezes. 2 antes de estudar fora do país e uma no meu retorno em 2014. Nenhuma das campanhas foi mais eficiente para mim. Claro, de vereador eu ganhei porque foi de casa em casa, numa cidade pequena, não conseguia chegar em todos os eleitores. Mas para deputado estadual, você não consegue chegar em todos os eleitores do estado. Nenhuma foi tão eficiente para mim como a de 2014, quando o WhatsApp estava funcionando, não existia na eleição anterior. Facebook começava a bombar, já existia na eleição de 2010, que disputei, mas não era tão famoso. Aliás, o Orkut era o que nós usávamos, né? Eu, quando criança, ainda usava a máquina de escrever, até talvez alguns
acho incrível isso, mas meu pai me mandou para aula de datilografia antes de fazer curso de informática, que era a condição. Depois nunca pagou o curso de informática, mas tudo bem. O de datilografia eu fiz. Eu vivi toda essa transformação desde a época da máquina de escrever até o que nós temos hoje, que é o celular na mão. E vocês acham que eu estaria aqui hoje, um município, uma região, melhor dizendo até, em que eu não estive jamais antes. Nunca tinha pisado aqui no oeste da Bahia. Para a Bahia eu só fui para Salvador e algumas cidades do entorno. Vocês acham que eu estaria aqui hoje se não fosse a rede social? Vocês acham que eu teria dado uma entrevista na Globo, que vocês teriam visto e por isso eu estaria conhecido aqui na região? A rede social deu voz a muitas e muitas pessoas que antes não tinham espaço na mídia tradicional. Para finalizar essa grande reportagem, esse evento de 2 décadas da Uniagro, que é uma empresa que representa muito bem o setor agrícola na região do Mato Piba. Eu estou aqui com Paulo Goldin, que é proprietário, que gera a empresa com apoio da família, da esposa, das suas filhas, e tem uma equipe sensacional. Paulo, como você se sente com tudo isso? A gente sabe que a sua história foi uma história de força e superação. Você começou de baixo, teve que lutar muito, porque é muito fácil olhar quando você já está no topo, né? Para quem vem de fora. Queria que você deixasse uma mensagem. Ô, Cassiana, boa tarde. Boa tarde. Realmente, uma história de 35 anos, vamos dizer assim, né? E a gente é resultado do caminho que a gente trilha, né? Então, cheguei aqui no oeste da Bahia muito novo, com 20 anos, em Barreiras. Trabalhei 9 anos no Bradesco. Depois, 6 meses de gerente financeiro da AgroSul. Vim para o Luiz Eduardo em 98, abri uma revenda para uns 2 grandes amigos. Fiquei 8 anos e abri a Uniagro. E estamos comemorando esse ano 20 anos, né? É uma data assim muito importante. Sim. É uma empresa chegar aos 20 anos não é fácil, né? Não. E vamos fazer vários eventos durante esse ano. Esse é o primeiro, né? O grande evento nosso, 20 anos de campo. Um evento maravilhoso, né? No meio aqui da soja, você montar uma estrutura dessa e a palestra que vieram, a palestra do Marcel, do Felipe Paiva, a apresentação cultural, os stands aí dos patrocinadores, né? E agora finalizando com o jantar e o show. Então, assim, é uma grande satisfação. Agora que a gente consegue relaxar, agora do final do evento. Mas é isso aí, é um ano todo de comemorações, temos que comemorar mesmo e agradecer muito a Deus, a minha família, meus colaboradores e aos meus clientes também. Sem eles, né, sem um produtor rural, nada disso seria possível, né? E o Paulo está finalizando essa comemoração, embora ao longo do ano de 2025 ele vai estar sempre fazendo eventos voltados para comemorar, né? 20 anos realmente é uma história maravilhosa, com a matriarca da família Goldin, que é sua mamãe, uma graça, tá aí assistindo, vibrando com o sucesso do filho. E agora também o Paulo Goldin, ele está sendo o 4º associado do Instituto dos Empreendedores da Bahia, que é o fomento do empreendedorismo no estado da Bahia, que oferece grandes oportunidades. Paulo, eu espero que daqui mais 20 anos possamos estar juntos novamente, com a glória de Deus, e comemorando 40 anos da Uniagro. Bom, Cassiana, obrigado. Deus nos dê saúde, primeiramente, né? Amém. E força para trabalhar e com fé em Deus. Vamos estar aqui sim. Obrigada, Paulo. Sucesso, viu, gente?